Você provavelmente já utilizou a inteligência artificial hoje e talvez sem perceber. Pode ter sido com o corretor do celular, em uma sugestão do Spotify ou do YouTube Music, ou de repente até de forma intencional, fazendo uma solicitação ao Chat GPT, Gemini ou Claude. Mas eu aposto que você fez esse uso sem entender ou pensar como a inteligência artificial funciona. Não, a gente não precisa saber como todas as coisas necessariamente funcionam por trás. A energia elétrica, por exemplo, a gente usa sem saber sobre física. A diferença é que a inteligência artificial você usa às vezes para tomar decisões, construir argumentos, fazer buscas e pesquisas. E se você não entende como ela funciona, você não consegue discernir se aquilo que ela te entregou está certo ou errado. Se você não sabe como funciona, você não consegue avaliar se aquele tipo de respostas de fato é boa para você. E neste vídeo eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar 3 coisas que estão por trás da inteligência artificial, como ela funciona. E isso vai mudar a sua relação com essa ferramenta. Vamos lá? Agora vocês estão vendo aí a minha tela e esse é o mapa mental que vai guiar a nossa conversa. E aqui qual é a coisa número 1 que você precisa saber? A IA não pensa. É tipo óbvio que precisa ser dito. Ela prevê. Por mais que pareça óbvio, que pareça claro que não existe um ser humano ali por trás, então não há pensamento, muitas vezes a gente no dia a dia, no relacionamento com a inteligência artificial, acaba se esquecendo que não há ali uma construção de ideias, de pensamentos. Há ali um processamento e uma combinação de dados. Então, o que ela faz? Ela prevê. A maioria das pessoas acaba confundindo um pouco e aí acaba pensando que existe uma mente que raciocina ali, que existe por trás algo que entende de fato o que ela está dizendo, como se a inteligência artificial conseguisse me compreender, né? E que tem todas as respostas para todas as coisas. E essa não é uma realidade. O que ela faz o tempo inteiro é fazer uma combinação de dados. Então, por mais que você pense, nossa, perguntei uma coisa e ela foi muito certeira, é exatamente assim que eu estou me sentindo, você precisa saber e compreender que ela te deu uma resposta dentro de uma matemática, dentro de um cálculo de probabilidade, que ela identificou o que se combinava, o que precisava vir após aquele tipo de informação que ela teve ali, que você deu para ela. E o que realmente acontece? Exatamente isso. A IA é um modelo de linguagem, ela imita, né, o processamento de linguagem natural, então ela vai imitar a linguagem humana. Quando a gente fala de computação, que a gente vai falar de memória RAM, de memória de trabalho, de memória semântica, de linguagem, de redes neurais, tudo isso olhando para a forma como o ser humano funciona e tentando imitar isso na máquina, fazer a máquina processar, vamos dizer assim, fazer a máquina colocar no mundo coisas que só humanos poderiam colocar. Então é mais ou menos por aí. É claro que vocês já viram em outros vídeos aqui do canal muitas habilidades, muitas coisas que são inatas dos seres humanos, como por exemplo as emoções, os sentimentos, a leitura de contexto, tudo isso a IA e a máquina de forma geral não tem e não vai ter porque ela não é humana, apesar de querer imitar seres humanos. Então, o que foi feito? A inteligência artificial, ela foi treinada com muitas, bilhares de informações, bilhões de textos elaborados, dados produzidos por seres humanos, para que ela consiga olhar para aqueles dados, identificar padrões e reproduzir esses padrões. Então, quando você pergunta algo para a inteligência artificial, o que ela processa qual palavra, qual frase vai vir depois disso aqui. Então, ela vai separar aquilo que você perguntou, que você falou em categorias, ela vai quebrar aquela informação para que ela consiga te devolver dentro de uma probabilidade. Depois disso, tem isso. E isso ela foi treinada com um banco
imenso de dados, então ela tem informação suficiente para te devolver algo no sentido probabilístico e não a verdade. Então ela faz esse complemento, ela vai se completando, na verdade, né? Então ela pega uma informação, completa aquela informação, completa com outra coisa e assim, com esse complemento, com essa complementação sofisticada, é que ela te devolve uma resposta, um texto, um áudio, né? Uma imagem, mas porque ela divide aquilo ali em uma informação matemática para ela conseguir montar uma probabilidade e ela te devolver o que ela acredita ser o certo dentro daquele padrão, dentro daquele banco de dados que ela foi treinada. E aqui eu coloquei, por exemplo, uma analogia para a gente falar de um chefe. Imagina um chefe de cozinha e esse chefe ele aprendeu muitas receitas, ele tem muita experiência de anos. Ele vai fazer pratos com muita facilidade. Ele sabe qual ingrediente combina mais com o outro, o que ele pode colocar aqui de repente para dar um tempero especial, se faltou algum ingrediente que não tem ali na hora, como que ele pode substituir, mas na maioria das vezes, se esse chefe fizer tudo isso sem provar a comida, ele não sabe se a comida de fato está gostosa. Se ele não prova, ele apenas prevê aquilo que funciona. Você já foi em algum restaurante que você pediu um prato que você sempre pede e falou: nossa, hoje isso não está gostoso, hoje não veio bom. É exatamente nessa analogia, é nisso que eu quero te mostrar. Por quê? Aquele dia, o cozinheiro, o chefe, ele seguiu exatamente o que ele sempre segue. Mas ele não pode ficar provando os pratos de todos os clientes. Na verdade, de cliente nenhum, né? Ele não vai provar o prato. Ele fez uma vez, entendeu o que funciona e ele vai ficar repetindo aquele padrão. Só que o ingrediente nem sempre vai ser o de melhor qualidade, ele nem sempre vai trazer algo, vai estar com algo ali que realmente vai combinar com outra coisa, porque ele botou para substituir porque faltou um ingrediente que ele precisava e não tinha. Então é mais ou menos isso. Eu fiz essa analogia para tentar te explicar que a inteligência artificial, ela não tem leitura de contexto, ela não sabe aonde você está exatamente, ela não entende determinadas nuances subjetivas do contexto que você está ou do que você está pedindo a ela. Então, ela vai tentar prever. Ela vai ver o que sempre funcionou dentro de contextos parecidos com os quais você está apresentando e ela vai te entregar uma resposta assim, baseada nisso. E por que isso importa para você? Porque a IA não tem intenção, tem só padrão, ela não tem a intenção, olha só como ela foi boazinha, me ajudou. Não, ela não tá com intenção de te ajudar ou te prejudicar. Ela tá seguindo um padrão. Ela não sabe se está certa, ela sabe o que é provável. Então você pode perguntar, você tem certeza dessa informação? Muitas vezes a IA vai colocar assim, não tem, a gente pode verificar. Ou então ela vai buscar no banco de dados e vai verificar que tem algo ali que não estava tão correto. E aí ela vai trazer uma nova resposta. É a mesma coisa, às vezes se você pedir 3 coisas, né, ali para inteligência artificial, e você pedir essas 3 coisas num único comando e depois você repetir isso novamente, às vezes ela vai te entregar um outro texto totalmente diferente, com informações totalmente diferentes do que o texto anterior, por conta da forma, às vezes, que você escreveu, às vezes por conta de outro tipo de interação que você abriu outra janela, fez outro chat, você deu uma nova informação para ela. Então, você é a pessoa que precisa conseguir avaliar as respostas. Inteligência artificial prevê. Ela trabalha com padronização, com banco de dados, com aquilo que já foi produzido por nós, seres humanos, e ela vai conseguir identificar. Inteligência artificial inventa, sempre. A gente já falou em outros vídeos aqui também no canal sobre alucinações. Então, assim, aqui, né, o que é a alucinação? Ela vai gerar uma informação falsa com confiança. Por quê? Porque ela está partindo de um banco de dados. Vocês já tiveram a experiência de entrar no Wikipedia e ver uma informação que não era verdadeira? Hoje em dia isso está até um pouco diferente, mas antigamente, até porque a gente às vezes recorre a outros meios, tipo inteligência artificial,
para perguntar alguma coisa. Mas já aconteceu comigo. Antigamente usava muito Wikipedia e aí eles tinham lá uma liberação que qualquer pessoa podia entrar e alterar as informações, caso a informação tivesse incorreta. Aqui, por exemplo, como ela é baseada num grande banco de dados, pode ser que ela tenha dentro do banco de dados dela, por exemplo, uma informação que ela acredita dentro daquela questão de previsibilidade, de padronização, ela acredita que aquela informação combina uma com a outra, como se fosse a sequência dos números, né? Então, 1, 2, 3. Ela acredita que se aquele é 1 e o outro se parece 2, então 1 e 2 combinam. Então, ela vai colocar ali para fazer essa complementação, para completar a sequência. Só que não necessariamente isso é. Simplesmente isso pode ser algo, uma informação inválida, uma informação errada, e isso não quer dizer que e a mente, ela não tem consciência para mentir, ela não tem consciência para pensar que está certo ou que está errada, para querer enganar você no sentido ativo da palavra, né? A verdade é que ela está seguindo uma padronização. Ela está prevendo algo e, como ela está prevendo algo, dentro do banco de dados que ela tem, ela está te dando uma informação que ela acredita ser uma informação de confiança. Então, essa é uma consequência direta desse mecanismo aí de previsão, de previsibilidade. E o que acontece se ela vê o que parece ser certo dentro daquele contexto, ela vai te complementar com aquilo. É óbvio que, como eu sempre falo, você pode confrontar, perguntar, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Então, mesmo quando ela não sabe algo, ela vai continuar escrevendo, porque ela vai dentro desse banco. Duvido que você tenha visto a IA um dia te responder algo tipo, não sei essa resposta, não tenho essa resposta. Não vai, porque ela vai dentro desse banco de dados procurar a probabilidade de responder para responder aquilo que você perguntou. E aqui a gente tem alguns exemplos cotidianos, como referências bibliográficas inventadas. Isso foi uma coisa muito curiosa no começo, porque eu vi bastante isso acontecer dentro do meio acadêmico, né? Algumas pessoas usando e não entendendo exatamente como funcionava e acabando que a inteligência artificial gera uma referência, ela gera nome do artigo, nome de autor, revista e está sendo inventado. Não é correto, mas, novamente, ela conseguiu, nessa busca do banco de dados, fazer essa combinação. Dados e fatos históricos errados também, nomes de pessoas misturados, informações médicas ou jurídicas incorretas, e aqui a gente tem um ponto muito sensível, né, que é esse ponto que, ao passo que você está usando a inteligência artificial e você está dando informações para ela, você está aumentando esse banco de dados. Você está aumentando esse banco de previsibilidade. Então, ela tem mais informações para poder usar em respostas futuras, inclusive, né, nas respostas que ela vai te dar ali dentro da conversa. E por que que isso importa? Porque a gente não pode usar a IA como uma fonte primária. A gente precisa verificar as informações importantes. Quanto mais específico o dado, mais você vai precisar checar. Nunca confie de olhos fechados, obviamente não. É importante que você seja a pessoa que vai verificar se a fonte é confiável, se o dado é correto. E óbvio, né, gente, que vocês não vão fazer isso dentro da própria inteligência artificial, porque não adianta você ficar só fazendo perguntas, Pode ter até um momento que você vai fazer tanta pergunta que ela vai alucinar a um ponto de começar a te responder coisas que não tenham simplesmente nada a ver com aquilo que você está perguntando, porque ela continua fazendo busca num banco de dados. E se você disse que a informação anterior está errada, ela vai buscar num novo banco de dados. Ela vai buscar em um outro lugar. Então, você é quem precisa sair desse contexto da inteligência artificial e buscar essa informação em outro lugar. E aí, nós vamos para a terceira coisa. IA é bom. Sim, a inteligência artificial é boa. Quando quem opera, quando quem usa, também é. A inteligência artificial ela não tem um valor sozinha. Você imagina que um bisturi na mão de um leigo.
é muito perigoso. Mas o bisturi na mão de um médico, de um cirurgião, é uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque ele vai ser usado pela pessoa correta. Ele vai estar na mão de quem sabe usar. Então, a inteligência artificial, ela também funciona assim. Uma inteligência artificial nas mãos de quem não sabe avaliar é algo totalmente perigoso também. É assim como o bisturi na mão de quem não sabe utilizar. Porque você vai entrar ali em um processo que pode te dar muitas consequências dependendo do uso que você está fazendo. E o diferencial no uso da inteligência artificial é, de fato, o ser humano. É quem opera, é quem usa. Eu falo isso aqui repetidamente no canal e vou continuar falando, porque eu acredito muito que nós, seres humanos, somos seres capazes de usar a inteligência artificial para potencializar aquilo que a gente tem, para potencializar as nossas próprias capacidades, as nossas próprias inteligências. Então, eu acredito que quando a gente entende como funciona e a gente busca estratégias para usar, isso aqui vai fazer a gente voar, vai ter um potencial muito grande. E o que separa quem usa bem de quem usa mal? Antes de falar, é importante te dizer que isso aqui são exemplos, obviamente. Existem muitos outros tipos de bons usos e de maus usos, mas eu coloquei aqui alguns exemplos para poder falar para vocês. Então, quem usa bem sabe o que extrair, avalia a resposta criticamente, usa a inteligência artificial para pensar melhor e não para pensar menos. Estamos na geração da preguiça do pensar. Pensar exige esforço cognitivo, sim. Mas tudo na sua vida você vai ter que fazer esforço. Para levantar da cadeira, para pegar uma água na geladeira, você está fazendo um esforço físico. Verificar antes de usar. Esses são alguns aspectos que mostram um bom uso, que podem mostrar que uma pessoa faz um bom uso da inteligência artificial. E quem usa mal? Quem aceita passivamente as respostas, delega o raciocínio inteiro, usa para confirmar o que pensa. Esse aqui será um dos vídeos que eu vou trazer, um dos próximos vídeos. Já falei aqui sobre viés de confirmação em um outro vídeo, mas eu quero explorar um pouco mais esse assunto com vocês, porque eu acho que é muito importante dentro do contexto que a gente tem vivido e dessa amplificação do uso da inteligência artificial. E não sabe quando a inteligência artificial está errada. E sobre esse último ponto, a gente tem aqui o papel do conhecimento humano. Você precisa saber quando ela está errada. Você precisa saber o suficiente para poder avaliar. A inteligência artificial amplifica quem já sabe, mas ela não vai tornar especialista quem não sabe nada. Se você não sabe sobre o assunto, se você não pesquisou em outras fontes, se você não buscou um conhecimento ativo, não é a inteligência artificial que vai te fazer ser especialista naquilo, ficar mais inteligente naquilo. Aí você vai entrar lá no que a gente falou sobre falsa competência, também aqui no canal. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a sensação de falsa competência baseada em literatura científica e isso tem sido cada vez mais amplificado, mais intensificado com esse uso de inteligência artificial sem criticidade, sem uma reflexão do uso que se está fazendo. E por que isso importa para você? Para você investir em aprendizagem. Quando você investe em você, na forma como você aprende, no conhecimento em que você adquire, nas habilidades e capacidades que você desenvolve, você naturalmente vai saber fazer um melhor uso de inteligência artificial para o seu contexto, para a sua realidade. Como eu falei, os exemplos de bom uso, de mau uso são contextos, ali bem amplos, exemplos bem gerais, mas às vezes a inteligência artificial você pode usar ela dentro do seu contexto para uma coisa específica que vai te ajudar e amplificar você, amplificar as suas habilidades.
Sua capacidade de avaliar é um diferencial. Isso vai ser um diferencial quando você fizer, quando você estiver ali fazendo as suas coisas e você olhar para aquela informação da inteligência artificial e você souber avaliar se aquilo serve para você, para o que você, para o seu objetivo ou não, vai ser um diferencial. Tem muitas pessoas que pegam, copiam, colam e reproduzem. E aí estão reproduzindo um monte de ideia, um monte de padrão, um monte de coisas que nem elas mesmas fazem ideia ou sabem e muito menos avaliaram. A IA não vai substituir quem sabe usá-la bem. Como eu sempre falo para vocês, aqui você vai sempre me ouvir dizer do papel, da valorização do humano e de como a gente precisa identificar a forma como nós aprendemos. E por fim, a nossa conclusão, eu vou falar exatamente sobre isso, que é usar a inteligência artificial como apoio, não como um oráculo que sabe tudo e todas as verdades. Você vai lembrar que ela não pensa, ela prevê. Sempre verificar o que importa. Você precisa identificar se a informação que ela te deu de fato é verídica. Lembre-se que a IA inventa sempre. Ela pega um banco de dados, um monte de informação e ela vai olhar para o que é mais previsível, do que se combina mais entre as informações e vai inventar algo novo para te dar. Esse algo novo pode ter informações verídicas, de fontes, boas fontes, mas pode ter algo que ela fez dentro de um cálculo ali de probabilidade que não tem nada a ver, que não está certo, que está incorreto. Desenvolva conhecimento que te permite avaliar. Então, a inteligência artificial é boa quando existe ali do outro lado uma pessoa que sabe usar. Se você vai usar para suas atividades cotidianas, para suas atividades de trabalho, de estudo, de dia a dia que seja, fazer esse uso ativo principalmente, saiba como avaliar. Desenvolva conhecimento, desenvolva as suas habilidades. E, como eu sempre falo aqui para vocês, aprender a aprender é a única habilidade que te mantém relevante em qualquer futuro. Aprender a aprender. Você precisa dominar o seu desenvolvimento de habilidades, o seu desenvolvimento de capacidades, a sua aquisição de novos conhecimentos. Eu espero que esse conteúdo te encontre em um momento que isso faça sentido para você. Eu espero que você saia deste vídeo sabendo um pouquinho mais que seja do que quando você entrou, ou que você reflita sobre esse conteúdo, sobre o uso que você faz e que você jamais se esqueça que aprender a aprender é o seu novo superpoder. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários e a gente vai se falando. Até a próxima!